Em uma antiga cidade erguida entre o esplendor e a complexidade da Grécia Antiga, nasceu um homem destinado a moldar o pensamento ocidental. Esse homem é Aristóteles. A cidade de Estagira, um pequeno enclave no norte da Grécia, foi o palco que deu início a essa jornada extraordinária. Era o ano de 384 a.C., um tempo onde o pensamento humano fervia e se estendia em direções inimagináveis. Aristóteles foi aluno de Platão, mas o que acontece quando o aluno começa a questionar o próprio mestre? Um choque de titãs intelectuais, onde a dialética se torna um campo de batalha e as ideias uma arma afiada. Enquanto Platão olhava para os céus, buscando uma realidade perfeita, Aristóteles voltava-se para a terra, para o concreto, para o que podia ser tocado e experimentado. Tutor de Alexandre o Grande, Aristóteles foi mais do que um mero pensador, ele foi um educador, um explorador da mente e da realidade. O que poucos sabem é que suas aulas não eram dadas em salas escuras e empoeiradas, mas sob o céu aberto, caminhando pelos jardins, cercado pela natureza. Uma abordagem educacional que transcendeu a época. Aristóteles não era um filósofo das Torres de Marfim, ele era um filósofo do povo, da realidade e da experiência. Sua ética não era um conjunto de regras abstratas, mas um guia para viver bem, para viver de forma virtuosa. O legado de Aristóteles é um tesouro repleto de mistérios e sabedorias. Ele nos ensina que o conhecimento não está confinado em livros e teorias, mas vive e respira nas ações e decisões de cada dia. Sua filosofia prática é um farol, uma bússola que pode nos guiar através das névoas da existência, para uma vida mais rica e mais significativa. Assim, ele nos convida a seguir os caminhos da virtude, a explorar as profundezas de nossa própria alma, a buscar a verdade não nas estrelas, mas dentro de nós mesmos. E então, nos encontramos diante de uma encruzilhada onde a virtude nos aguarda, observando, sussurrando os segredos da vida bem vivida. Aristóteles, com sua mente lúcida e olhos atentos, nos leva pela mão e nos guia através do labirinto da ética. Mas o que é virtude para este grande pensador? Virtude, na filosofia aristotélica, é uma dança graciosa entre os excessos e as deficiências. É uma busca constante pelo equilíbrio, uma luta diária contra os extremos, uma jornada incessante em direção ao meio-termo. Não é um estado estagnado, mas um ato dinâmico, uma realização contínua. Imagine a virtude como uma corda tensa de uma lira, esticada entre dois extremos. De um lado, o excesso, e do outro, a deficiência. A virtude para Aristóteles reside na harmonia, no equilíbrio entre esses dois extremos. Ela é o toque delicado do músico que sabe exatamente como afinar seu instrumento, nem muito frouxo e nem muito apertado. Mas como aplicar esta antiga sabedoria em nossa vida frenética e muitas vezes caótica? A resposta está no autoconhecimento, na reflexão, na pausa momentânea antes de agir. É uma prática constante, uma observação atenta de nós mesmos, um questionamento persistente. Estou agindo de acordo com a virtude? Estou buscando o meio-termo? Seja na escolha de palavras durante uma discussão acalorada, na forma como tratamos nossos entes queridos, ou nas decisões profissionais que moldam nossa carreira, a doutrina do meio-termo nos oferece uma lente, um espelho onde podemos nos ver e corrigir nosso curso. A virtude não é uma abstração distante, uma palavra vazia, mas um guia vivo, pulsante, uma chama que nos ilumina no escuro. E assim, Aristóteles nos convida a um novo começo, uma jornada onde a ética não é apenas teoria, mas prática, ação e vida. Aristóteles nos leva agora pelas ruas movimentadas da antiga Atenas, pelos mercados e assembleias, pelos locais onde a política não era apenas um jogo de poder, mas uma arte, uma ciência, uma virtude. Ele nos ensina que o ser humano é por natureza, um ser político, um animal social, destinado a viver em comunidade. Viver em comunidade para Aristóteles não é uma coexistência passiva, uma mera aglomeração de indivíduos, mas uma participação ativa, um engajamento, uma responsabilidade. A política para Aristóteles não era o reino dos reis e governantes, mas o domínio de todos. Em sua obra política, ele nos convida a refletir sobre a justiça, a lei, a ordem, a educação. Ele nos ensina que a melhor comunidade não é aquela governada pelos ricos ou pelos poderosos, mas pela razão, pela sabedoria, pela virtude.
É uma visão onde cada cidadão é chamado a contribuir, a se envolver, a ser parte da solução. Mas como conectar essa antiga sabedoria com nossa vida moderna, com nossas sociedades complexas e muitas vezes fragmentadas? A resposta está na essência das ideias de Aristóteles, na cidadania ativa, na responsabilidade social e na ética da comunidade. Nós, como cidadãos do século XXI, somos chamados a ser mais do que meros espectadores da política. Somos chamados a ser atores, participantes, criadores. A virtude não termina em nossas portas, mas se estende para as ruas, para os bairros, para a nação e o mundo. A responsabilidade social não é um slogan vazio, mas um chamado à ação, uma resposta à pergunta aristotélica: como posso viver bem em comunidade? É uma prática diária, uma busca constante pela justiça, pela compaixão, pela empatia. Aristóteles nos chama através dos séculos a sermos mais do que indivíduos, mais do que consumidores, mais do que eleitores. Ele nos chama a sermos cidadãos, cidadãos virtuosos, cidadãos ativos, cidadãos sábios. E assim, ele nos convida a um novo entendimento da política, um entendimento onde a virtude não é uma ideia abstrata, mas uma realidade viva, uma prática, um compromisso, uma jornada em direção a uma comunidade melhor, mais justa e mais humana. Na trama intricada do pensamento humano, encontramos uma joia, um tesouro oculto que tem o poder de transformar o modo como vemos o mundo. Essa joia se chama a lógica. Aristóteles, com sua mente penetrante e olhar analítico, foi o arquiteto de um sistema lógico que continua a reverberar através dos séculos, um mapa para navegar o labirinto da razão. Mas o que é a lógica para Aristóteles? Não é um jogo frio de símbolos e regras, mas uma arte, uma habilidade, uma ferramenta para buscar a verdade. Em sua abordagem, a lógica não é separada da realidade, mas intrinsecamente ligada a ela. É uma forma de pensar, de argumentar e de questionar. É os silogismos, o raciocínio dedutivo, onde a verdade é alcançada através de premissas claras e conclusões lógicas. Mas como essa lógica antiga pode ser aplicada em nosso mundo moderno, em nossa vida cotidiana? A resposta está na prática do pensamento crítico, no hábito de questionar, de analisar, de discernir. Imagine-se diante de uma notícia, uma opinião ou um argumento. A lógica aristotélica nos ensina a ir além da superfície, a buscar as premissas, a testar a conclusão e a discernir o verdadeiro do falso. É um escudo contra a desinformação e uma espada contra a manipulação. A lógica de Aristóteles nos chama a sermos mais do que meros receptores de informações, mas pensadores ativos, críticos, conscientes. E assim, ele nos convida a um novo entendimento da lógica, um entendimento onde o pensamento crítico não é uma habilidade abstrata, mas uma prática diária, uma jornada constante em direção ao conhecimento e à sabedoria. Estamos chegando ao fim da nossa jornada pela filosofia prática de Aristóteles, que nos levou por um caminho riquíssimo. Aprendemos sobre a ética virtuosa e o equilíbrio na tomada de decisões, exploramos a visão dele sobre política, comunidade e responsabilidade social, entendemos sua abordagem lógica para o pensamento crítico e nos aprofundamos em sua visão da realidade. Essas ideias não são meras teorias, mas ferramentas que podemos aplicar em nossa vida diária, guiando-nos para uma existência mais equilibrada, consciente e significativa. Espero que essa jornada pela filosofia prática de Aristóteles tenha sido enriquecedora e inspiradora para você. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Sua opinião é muito importante para nós, então não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando o que você achou e como essas ideias ressoam em sua vida. Juntos continuamos a explorar o maravilhoso mundo da filosofia. Até a próxima!